Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta, trazendo agora mais um bloco, o bloco número 2. É o nosso bloco 2 lá da prova do concurso da Petrobras que ela fez ano passado para a área de segurança do trabalho. Lembrando, todas as questões feitas pela Branca Sebrasp. Se você está estudando para a prova da Sebrasp, para a Petrobras, na área de segurança do trabalho, estamos aqui resolvendo essas questões para mostrar para vocês como é que o Sebrasp aborda esse tipo de conteúdo. E vamos lá, tem muita coisa bacana nesse nosso bloco 2. A gente tem algumas questões que nós vamos resolver do nosso último concurso. E ele já começa com um textinho, tá? Esse texto eu deixei aqui grifado alguns itens para os nossos cálculos. Então vamos ver o texto e logo depois vamos responder, vamos descobrir o que é que o Sebrasp está nos pedindo. Mas antes disso, não esqueça de deixar aquele like no vídeo. Você que já conhece aqui o material do Segurança Simplificada, com certeza já deixou aquele like. Você que chegou aqui de paraquedas, já senta o dedo no like e inscreva-se no canal, tá bom? Clica lá no sininho também para receber os nossos próximos vídeos de segurança do trabalho. Vamos lá, o conteúdo diz o seguinte: em novembro de 2021, uma empresa metalúrgica contabilizou com 480 mil homens-horas de exposição ao risco, ou seja, nós temos aqui o nosso primeiro indicador importante, 480 mil HHR, e nós temos 360 acidentes, dos quais 40 acidentados com lesão com afastamento. Tá vendo aqui, ó, 360 acidentes. Desses 360, 40 pessoas foram acidentadas com lesão e afastadas. Tranquilo? Concorda que esse 40 está dentro do número 360? Perfeito? Vai se ligando nisso. Com os já computados 106 dias de afastamento, somam-se os dias perdidos advindos de acidentes sofridos pelos empregados João e Pedro. Ou seja, fala que já tinha contabilizado 106 dias, mas deve ser somado os dias afastados, tanto do João quanto do Pedro, que também se acidentaram. Então 106 não é a quantidade de dias perdidos. Além desses 106, ainda temos que somar o afastamento do João e somar o afastamento do Pedro. Estão ouvindo, né? Vai com muita calma. Continuemos. Enquanto trabalhavam em serviços de corte de tubulação metálica no pátio da empresa, em 22 de novembro, uma chapa de sustentação desprendeu-se e atingiu a perna esquerda do João, que ficou afastado das suas atividades por 10 dias. Opa, já temos aqui, ó, tínhamos 106 dias de afastamento, mais os 10 dias do João, já está indo para 116. Após o que, recebida a alta médica, retomou as atividades normais. E agora, e o Pedro? O que foi que aconteceu com ele? Está dizendo aqui que o Pedro, na tentativa de segurar a peça que estava desprendida, né, para tentar ajudar o João lá, o Pedro tentou segurar a peça e sofreu escoriações nas mãos e ficou afastado das suas atividades até o dia 26 de novembro. Observa aqui que ele disse que esse acidente aconteceu dia 22 e o Pedro, que tentou ali ajudar, né, e acabou sofrendo escoriações nas mãos, ficou afastado até o dia 26. Então o Pedro ficou afastado do dia 22, que é o dia do acidente, e ele ficou afastado até o dia 26, certo? Lembra só de uma coisa: na norma, não contabilizamos o dia do acidente, lembra disso. Então nós não vamos contar com o dia 22 de novembro, que é o dia do acidente. Então nesse caso, ele não ficou afastado durante 5 dias, ele ficou afastado durante 4 dias. Dias 23, 24, 25 e 26 de novembro. Presta atenção nesses detalhes. Observou que no João aqui, a banca ela já te deu a quantidade de dias que o João ficou afastado. Ela falou, ó, foram 10 dias. Agora, quando ela vai falar do Pedro, ela falou que o acidente aconteceu dia 22 e que o Pedro ficou afastado até o dia 26. Justamente que ela está querendo que você contabilize e que você se enrole aqui contando o dia 22. O dia do acidente não entra na conta, certo? Então, foram 4 dias apenas de afastamento do Pedro. Pega os 4 dias de afastamento do Pedro, mais os 10 dias de afastamento do João, mais os 106 que nós já tínhamos de afastamento aqui no nosso enunciado. Temos aí 120 dias perdidos. Perfeito, ficou claro isso na tua cabeça? Vamos continuando. Só essa leitura aqui do enunciado já vale aquele like bacana que você já deixou, e se não deixou, deixa agora aqui no nosso vídeo. Vamos lá. Considerando a situação hipotética apresentada e os aspectos legais a elas relacionados, julguem os itens subsecutivos. Agora o Sebrasp, como é de praxe, né? O Sebrasp vai fazer várias afirmações sobre essa historinha aqui e ele quer que você diga se está certo ou está errado, certo? Então, vamos lá. Nossa questão diz o seguinte, questão número 79. João sofreu uma incapacidade temporária total? E aí, João sofreu uma incapacidade temporária total?
Com certeza, se você estudou a NBR 14280, você já percebeu que realmente essa alternativa está correta. O João sofreu uma incapacidade temporária. Preste atenção, a incapacidade dele foi temporária por quê? Porque depois de 10 dias o João voltou para o trabalho. Tá? Ele voltou às suas funções normais, então a incapacidade foi temporária. E total, porque naquele período, naqueles 10 dias, ele não pôde trabalhar de forma alguma. Então foi total, ficou 100% fora do local de trabalho. A incapacidade temporária total, tá certinha, tá certinha. Observe que esses detalhes, se a incapacidade é temporária ou se ela é permanente, se a incapacidade ela é total ou é parcial, esses detalhes estão todos lá na NBR 14280. E eu queria que você analisasse com muita calma o glossário. Lá tem tipo um dicionáriozinho onde está falando das definições. Então cada conceito tem uma definição. E lá está o conceito de incapacidade temporária total. Continuando aqui, vamos para a questão número 80, que fala que o Pedro sofreu um acidente de trabalho. Mas lógico que o Pedro sofreu um acidente de trabalho, tá certinha. O Pedro, né, estava tentando segurar lá a peça que foi desprendida para tentar ajudar o João e acabou sofrendo escoriações nas mãos. Então, sofreu ali um acidente de trabalho durante a realização da sua atividade laboral. Muito bem, tranquila essa questão, isso aqui não tem nenhum argumento. Lógico, o Pedro sofreu um acidente de trabalho. Agora vamos para o nosso próximo item. O próximo item fala que a taxa de gravidade de acidentes é inferior a 200. Então aqui você vai ter que calcular a taxa de gravidade. Sabe calcular a taxa de gravidade? Então vamos fazer aqui um slidezinho separado só para mostrar para vocês como é que calcula essa taxa de gravidade com base nos dados que foram nos fornecidos aqui nesse enunciado. Olha aqui, ó, nós temos aqui os dados aqui na nossa lateral esquerda, mostrando aqui todos os dados. Tá? Esses aqui são os dados que nós vamos utilizar, os dados que foram fornecidos aqui na nossa questão, no nosso enunciado. E esse cálculozinho aqui é o cálculo da taxa de gravidade, que ele está dizendo que a taxa de gravidade vai ser igual aos dias perdidos vezes 1 milhão dividido pelo HHR, que é o homem-horas de exposição ao risco, certo? Então nós temos aqui esse cálculozinho. Vamos fazer a nossa conta rapidinho, vamos só armar primeiro essa conta. Nós temos aqui, ó, que a taxa de gravidade vai ser igual. A quantidade de dias perdidos são todos os dias perdidos. Então a gente tinha 106 dias perdidos, que vão ser somados mais os 10 dias de afastamento do João, que também vão ser somados mais os 4 dias de afastamento do Pedro. Só lembrando aqui, ó, o Pedro, o acidente aconteceu dia 22 e ele ficou afastado até dia 26. A gente não conta dia 22, portanto ele ficou afastado só 4 dias, dia 23, 24, 25 e 26. Perfeito? Então, somando todos esses dias perdidos, nós vamos ter 120 dias. Então, vamos botar aqui, ó, 120 dias, certo? 120 dias vezes 1 milhão. Para a gente facilitar essa conta, vamos colocar aqui 1 milhão, ó. Vamos colocar aqui os zeros do milhão, que a multiplicação aqui vai ser só acrescentar os zeros. Pronto. Ficou bonito aqui. Agora, o HHR são de 480 horas homens de exposição ao risco, não é isso mesmo? Então vamos colocar aqui 480, ó. 480. Vai desculpando a letra aí, viu? Eu não estou muito bom de caligrafia, não. Então nós temos aqui uma conta rápida de ser feita. Se você souber um pouquinho de simplificação, nós vamos simplesmente só cortar os zeros, tá? A gente vai cortar os zeros. Então aqui, ó, a gente vai cortar os 4 zeros aqui em cima, corta 4 zeros aqui embaixo. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que a nossa taxa de gravidade, ela vai ser igual a... Sobraram quantos zeros ali em cima? 12, 0, 0. Sobraram 3 zeros. Então nós temos 12.000 dividido para 48. Se você observar, tanto o número 12 quanto o 48 são divisíveis por 12, não é isso? É isso mesmo. Então em cima, a gente vai só simplificando aqui para facilitar nosso cálculo. Se eu tenho 12.000 dividido por 12, dá 1.000. Embaixo, se eu tenho 48 dividido por 12, nós temos o número 4. Então, nós temos 1.000 dividido para 4, nós temos que a nossa taxa de gravidade é de 250. Olha que cálculo simples. Você não usou calculadora para absolutamente nada, somente simplificando. Lógico que se você quisesse pegar lá no começo esses 120 milhões e dividir para 480 mil, você ia conseguir fazer e ia chegar no mesmo cálculo. Só que fazendo essas simplificações, nessas reduções, a gente consegue chegar na nossa resposta. Então sabemos aqui que a taxa de gravidade é igual a 250. Eu gosto de fazer essas simplificações no momento da prova porque eu ganho muito tempo, tá? Ganho muito tempo. Gosto bastante dessa ideia, dessa iniciativa. Vamos continuar aqui então, voltando aqui para a nossa tela.
temos que a questão 81 está errada. Porque está dizendo que a taxa de gravidade de acidentes é inferior a 200. E na realidade, ela é superior a 200. Exatamente 250, tá? 250. Vamos ver aqui a questão 82. A questão 82 fala que João ficou o dobro do tempo em dias afastados das atividades em comparação ao tempo de afastamento do Pedro. Olha a pegadinha aqui. O enunciado fala que o João ficou 10 dias. E também fala que o Pedro ficou afastado do dia 22 até o dia 26. Se você contar o dia 22, você cai nessa pegadinha e erra a questão. Mas não, você não conta o dia do afastamento, portanto foram 4 dias só o Pedro. Então, João ficou 10, Pedro ficou 4, não é o dobro. Então, tá erradíssimo aqui o nosso item. Mas olha que interessante, tá? Olha que interessante, ela colocou aqui de propósito. Ficou o dobro do tempo, justamente para você contabilizar e você errar. Tá erradíssimo, tá? Não é o dobro do tempo, nossa questão 82 também está errada. Vamos continuar aqui. A taxa de frequência de acidentes é igual a 750. É isso que diz o nosso enunciado da 83. Taxa de frequência, você sabe fazer o cálculo da taxa de frequência? Não sabe? Vamos aprender agora. A fórmula é muito parecida com a fórmula lá da taxa de gravidade que a gente acabou de usar. Só que tem um detalhe, pessoal. Observa aqui que ele está pedindo a taxa de frequência de acidentes. Ele não está especificando se vai ser um acidente com afastamento, se vai ser um acidente sem afastamento. Não, ele está dizendo assim, ó, taxa de frequência de acidentes, com e sem, tá bom? Com afastamento e sem afastamento. Não segmente, não separe. Vamos então para uma tela auxiliar para que eu possa lhe ajudar a fazer esse cálculo rapidinho. Agora sim vamos resolver a nossa taxa de frequência. Só lembrando que, como nós fizemos com a taxa de gravidade, colocamos os dados aqui que foram nos dados lá no enunciado aqui do nosso lado esquerdo. Vamos para a fórmula. Observou que a fórmula é bem parecida? Então nós temos que a taxa de frequência vai ser igual a NA. Esse NA aqui é o número de acidentes, tá bom? Número de acidentes. Observa aqui que foram 360 acidentes, tá bom? Você não vai usar esse número aqui de baixo, porque 360 acidentes é o número total de acidentes. Esses 40 que está aqui embaixo são só os acidentados. Tudo bem? Vamos continuar aqui, ó. O nosso cálculo disse então que a taxa de frequência vai ser igual a 360 vezes 1 milhão. Então vamos colocar 1 milhão aqui, ó. Os 6 zerinhos do milhão, não é isso? 1 milhão. Se a gente fizer essa continha aqui, agora vamos colocar o HHR, que é 480 mil. Então, se a gente fizer essa continha, nós vamos ter que o TF, taxa de frequência, vai ser igual 360 vezes 1 milhão dá 360 milhões. Não erre a quantidade de zeros, tá, pessoal? Porque na hora de fazer os cortes do zero, você pode cortar, deixar de colocar algum zero e aí atrapalhar a sua conta, ou colocar zero a mais. Então nós vamos ter, ó, 360 milhões sobre 480 mil, que é o HHR, né? 480 mil. Agora vamos cortar 4 zeros embaixo e vamos cortar 4 zeros em cima. Tudo que você cortar embaixo, você corta em cima também. Em cima ficou, então, 36 mil e embaixo ficou 48. Observa que tanto 36 mil quanto 48 são divisíveis por 12. São divisíveis por 12. Vamos dividir por 12? Só pegar o 36 aqui e dividir por 12 dá 3, né? Então temos aqui, ó, 3 mil. 3 mil. E embaixo temos o 48 dividido por 12, que vai dar quanto? Vai dar 4. Então simplificamos aqui 3 mil dividido para 4. 3 mil dividido para 4, 750. Muito interessante, continha rápida. Você poderia também ter feito a divisão logo direto. Ah, Caio, eu não quero fazer negócio de cortar zero, eu não sou bom nisso, às vezes eu me perco. Então, se você for fazer a sua conta do jeito que você bem entendeu, o interessante é que você chegue a esse resultado aqui. Eu não gosto muito de complicar quando eu estiver falando de prova de concurso. Você tem que ganhar tempo na prova do concurso, tá? Tempo. Tem que fazer uma técnica que seja confiável e que você ganhe tempo. Então, fechamos aqui, mas esse item, essa taxa de frequência de acidentes é igual a 750, então o nosso item 83 também está correto, dizendo aqui que a TF, né, a taxa de frequência é de 750. Vamos continuar. Nosso próximo enunciado aqui fala que um pedreiro, em uma escada, ele fazia o assentamento de revestimentos cerâmicos na parede a 2,5 metros de altura. 2,5 metros. Observa aqui, a NR35 fala que trabalhos realizados em altura, com risco de queda, acima de 2 metros de altura, né? A gente vai caracterizar dentro da 35. Então, aqui é um trabalho em altura, tá? Então, esse pedreiro que fazia essa atividade a 2,5 metros de altura, quando o degrau da escada quebrou,
E aí o pedreiro, ao se desequilibrar, caiu e sofreu escoriações na perna, o que lhe rendeu um afastamento com um retorno após 3 dias. Temos aqui 3 dias de afastamento, aí ele voltou às suas atividades normais. Com base nessa situação hipotética e na regulamentação aplicável, julgue os próximos itens. Vamos agora, item 84. A comunicação de acidente à Previdência Social deverá ser efetuada até o primeiro dia útil seguinte ao do acidente. Lindo! Pessoal, quando a banca te der um tipo de presente desse aqui, com a questão dessa que ninguém erra, você tem que prestar muita atenção e acertar, tá, pessoal? Que pode fazer muita falta. Isso aqui é um presente da banca. É isso mesmo. A comunicação, a CAT, ela deve ser efetuada até o primeiro dia útil seguinte ao do acidente. Tranquilamente, sem problema nenhum esse item. Item 85 fala que a queda do pedreiro é classificada como um acidente impessoal. Preste atenção, acidente impessoal. Tá erradíssimo. Observa aqui que o acidente impessoal é aquele acidente que independe, que não precisa ter uma vítima, não precisa ter um acidentado para que ele seja caracterizado. A queda do pedreiro precisa do pedreiro para que o pedreiro caia. Então, existe a necessidade sim para que haja a queda, existe a necessidade de um acidentado, de uma vítima, tá bom? Então, nesse caso, é um acidente pessoal. É um acidente pessoal e aqui a banca está dizendo que o acidente é impessoal. Muita gente tem dificuldade com esse tipo de conceito porque ele está lá dentro da nossa NBR 14280. Vá lá e analise sempre pensando no glossário dessa norma. Tem várias definições de vários itens lá dentro. Vamos continuar aqui, ó. A respeito dos aerodispersóides, julgue os seguintes itens. Aerodispersóides, denominados fumos, são gerados em um processo industrial de soldagem elétrica de chapas de ferro. Vamos ver aqui um detalhe. Concorda comigo que se eu tenho um processo industrial, aqui, vamos analisar com muito detalhe, porque isso aqui foi passivo de muito recurso também. A gente tem um processo industrial de soldagem elétrica. Se eu tenho um processo de soldagem elétrica, vai ter ali a fusão, né, isso, de metais. Aqui está falando que é de chapa de ferro, tá observando? Chapa de ferro. Vamos analisar estritamente o que está escrito. Então, se eu tenho um processo de soldagem, e a soldagem é um processo a quente, lógico, e vai ter ali a fusão de alguns metais. E é em cima de chapas de ferro que a gente vai fazer esse processo industrial. Você concorda que são gerados ali fumos? São gerados fumos metálicos, não é isso? Detalhe, muito bem. Então esse item está correto, Muita gente argumentou aqui, porque dá impressão na cabeça de algumas pessoas de que a banca está afirmando que só existem fumos metálicos. Mas não, ela não está dizendo em nenhum lugar que só existem fumos metálicos. Ela está dizendo que nesse caso, nesse exemplo que ela deu, processo industrial de soldagem elétrica em chapa de ferro, nós vamos ter gerados aí fumos. E é fato. Vai ser gerado fumos, então sem problema nenhum. Eu sei que além dos fumos metálicos, a gente também tem fumos plásticos, eu sei disso, mas aqui não está falando disso. Observa, quando a gente começa a analisar com muito preciosismo a questão da banca, tentando, mas o que foi que a banca tentou... Aí você tenta extrapolar o que a banca disse. Preste atenção só no que está escrito. Ele está dizendo que no processo industrial houve uma soldagem elétrica em chapas de ferro. Certo? Soldagem elétrica em chapa de ferro. Gerou fumos? Gerou. Pronto, acabou. Fumos gerados são aerodispersóides? São aerodispersóides. Perfeito. Questão 86 está correta. Muita gente argumentou, entrou com recurso e não conseguiu nada, tá? Não foi anulada a questão, não foi mudado o gabarito. O gabarito é correto. Vamos agora para a questão 87. Questão 87 fala que neblinas e névoas são aerodispersóides, muito bom, produzido pelo mesmo processo físico-químico? Não são produzidos pelo mesmo processo, não. Esse mesmo aqui foi o que quebrou. Ambas são partículas líquidas, né? Isso, tanto a neblina quanto a névoa. Só que a neblina é um processo de condensação, é uma mudança de estado. A névoa não. A névoa é ruptura mecânica. É quando você rompe as partículas de um líquido e acaba gerando a névoa. Então, a névoa é uma ruptura mecânica de líquidos, é um fracionamento mecânico de líquidos. Enquanto a neblina não, é uma mudança de estado físico. Então, temos aqui que esse nosso item 87, está errado, tá? Está errado justamente porque não é o mesmo processo físico-químico de geração de neblinas e névoas. É muito cobrado esse item de aerodispersóides. Vamos continuar aqui, mais questões aqui para a gente resolver. No que se refere ao equipamento de proteção individual, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Questão 88 fala que os respiradores purificadores de ar PFF1, PFF2 e PFF3
com peças semifaciais filtrantes são diferenciados entre si pelos tipos de agentes para as proteções das vias respiratórias. Olha, esse item aqui é um item que causa uma confusãozinha por causa desse termo agentes, tá? Porque quando a gente está falando de riscos químicos, agentes são substâncias químicas, não é isso? São substâncias químicas. Então, quando a gente está falando de escolher o PFF1, PFF2 ou PFF3, a gente necessariamente não fala do tipo de substância, mas esse item está correto, tá? Eu também considero como correto, a banca considerou correto, teve muita gente entrando com recurso e a banca permaneceu com o estado de correto. Por quê? Porque quando ela fala pelos tipos de agente, ela quer que a gente entenda que é como esses agentes estão sendo apresentados. Lembra lá que PFF1 é para quando você tem poeiras e névoas? E aí quando você, além da poeiras e névoa, tem também fumos, você coloca ali o PFF2. E quando você tem, além de poeiras, névoas e fumos, também tem radionuclídeos, você coloca lá para a categoria PFF3. Então, dependendo da forma como esses agentes são apresentados, você vai mudando de PFF1, 2 ou 3. Tranquilo? Dependendo aí da forma como esses agentes são apresentados. Então, mesmo ficando meio truncado aqui o texto, eu acho que dá para você entender o que foi que a banca quis dizer e tá correto, tá correto. Se eu tiver radionuclídeos, por exemplo, eu não vou colocar PFF2. Se eu tiver fumos metálicos, eu não vou colocar PFF1, por exemplo. Não faz sentido. Tranquilo? Lembra disso? Esses itens aqui estão lá no anexo 1 da NR6. Vamos continuar. Questão 89 fala que caso o empregador, por meio do engenheiro de segurança do trabalho, recomende o uso do EPI para a proteção dos empregados contra os agentes biológicos patogênicos, cada empregado deverá adquirir o seu EPI. Cada empregado vai adquirir o seu EPI conforme suas características pessoais e usá-lo quando for conveniente. Vai usar na hora que quiser. Tá na cara que isso aqui tá errado. Mais um presentaço do Sebrasp, tá? Presentaço do Sebrasp. A questão 90 fala que vestimenta condutiva é contraindicada como EPI. Vestimenta condutiva é contraindicada, ou seja, não deve ser usada, é contraindicada, não pode ser usada como EPI para trabalhadores em instalações elétricas devido ao risco de choque elétrico. Não. No anexo 1, lá da NR6, ele está falando que existe sim essa vestimenta condutiva que é justamente para isso. Devido às suas características de condução elétrica, ela serve para proteger contra o risco de choque elétrico. Esse item está errado. Ela não é contraindicada, não. Ela é indicada sim para quem trabalha em algumas atividades com elétrica, certo? Então, questão 90 está erradinha. Vamos agora para a questão 91. A banca dá logo uma tabelinha e já tem gente que é ansioso, que é emocionado, que vai fazer o quê? Já vai começar a calcular. Calma. Temos 6 amostras aqui, tá? De um agente químico, né? Então vamos ver o que a questão 91 está pedindo. Está dizendo assim, ó. Cumpre a legislação aplicável à empresa que, obrigada a elaborar o Programa de Prevenção de Exposição Ocupacional ao Benzeno, o PPEOB, inclua dados quantitativos e qualitativos no levantamento das situações em que possam ocorrer concentrações elevadas de benzeno para fins de avaliação ocupacional dos trabalhadores. Tá vendo que não pediu cálculo algum? Só falou aqui que deve ser incluído tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos na hora que você estiver fazendo a avaliação ocupacional ao benzeno. Tá certinho, tá certinho. Nem precisou do quadro, tá? Mas ainda temos mais uma questão sobre esse item aqui. Item 91 tá correto, tá? Ainda temos mais uma questão sobre esse quadrinho. Vamos ver qual é. Questão 92 fala aqui, considerando-se determinado agente químico com limite de tolerância valor teto, olha como é o limite de tolerância desse agente, valor teto. Você lembra que o valor teto é aquele limite onde nenhuma amostra pode passar daquele valor. Nenhuma delas. Você não precisa nem calcular. Se você achar uma das amostras que passou do valor teto, nós já temos aqui que o limite foi ultrapassado, certo? Vamos continuar. Considerando determinado agente químico com limite de tolerância a valor teto igual a 40 partes de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado, fora do avaliado, durante a jornada de trabalho e que foram obtidas 6 amostras, que são essas 6 amostras aqui em cima, conforme o quadro anterior, o limite de tolerância do agente químico não foi ultrapassado. Está dizendo que não foi ultrapassado. Observa aqui, se o valor teto era de 40, como está dizendo no enunciado, e nós temos aqui a amostra número 5, olha a amostra número 5, quanto foi que deu? A concentração deu de 43 partes por milhão, passou do valor teto. Se ela tem um limite de tolerância a valor teto, nenhuma das amostras pode passar desse valor. Nenhuma das amostras pode passar desse valor. E a amostra 5 passou. Portanto, aqui embaixo está dizendo que o limite de tolerância do agente químico não foi ultrapassado. Está errado.
Foi ultrapassado sim, foi ultrapassado sim. Esse nosso item está erradíssimo, questão 92, errada. Vamos continuar, muito mais questões aqui para você nesse nosso bloco 2. Se você ainda não deixou aquele like, deixa aquele like bacana, inscreva-se no canal, não esquece disso e notificação também, clica no sininho. Vamos continuar aqui, ó. Olha o tamanho desse texto. Em determinada empresa atacadista, o depósito de plástico foi parcialmente destruído por um incêndio provocado pelo derramamento de combustível líquido de uma máquina de transporte e empilhamento de fardos. Uma possível fagulha do veículo foi o agente ígneo da composição do Triângulo do Fogo. Ou seja, uma fagulha foi que iniciou ali, né, deu a ignição para compor o Triângulo do Fogo. A brigada de incêndio e emergência da empresa iniciou o combate ao fogo ainda no seu princípio, com o uso de extintores portáteis e extintores sobre rodas, que são as carretas, e também mangueiras dos hidrantes. O fogo alastrou-se e atingiu uma pilha mais alta de plástico do depósito. Atingiu pilha de quê? Plásticos lá no depósito. Os sprinklers foram disparados enquanto o Corpo de Bombeiro Militar estava a caminho. O incêndio foi contido pelos bombeiros com jatos compactos de água, tá? Dos canhões tanques, depois de 3 horas de combate. A partir dos dados da situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir. Ele contou essa história todinha para nos fazer algumas perguntas sobre ela. Primeira pergunta. Na composição do Triângulo do Fogo, o plástico é um agente combustível? É isso mesmo, tá vendo? O que foi que queimou lá? Não foi o plástico? O plástico é o nosso agente combustível. Comburente é o oxigênio do ar. Nós temos ali a fagulha como nosso agente ígneo, né? A nossa ignição, a nossa fonte de calor. Então, o plástico, sim, ele é o nosso combustível. Nossa questão 93, portanto, está correta. Questão 94 fala que o fogo em fardos de plástico é considerado classe B. Negativo. Fogo em plásticos vai ser considerado classe A, né? Classe A são aqueles incêndios em sólidos. Classe B seria líquidos ou gases, né? Então, nesse nosso item aqui, nosso item 94 está errado. Não é classe B, porque nós estamos falando de incêndio em sólidos. Vamos agora para o item 95, que fala que os sprinklers são os elementos automáticos acionados por iluminação intensa. Olha aqui, tá dizendo que o que libera lá aqueles nossos chuveiros automáticos, os nossos sprinklers, é a iluminação. A iluminação gerada pelo fogo dispara os sprinklers. Não é a iluminação, é o calor. É o calor que faz com que esses sprinklers automáticos sejam acionados. Então, questão 95 tá errada dizendo que a iluminação é o calor. Tá vendo como é muito fácil esses itens? Facílimo. Item 96 tá dizendo assim, ó, o método de combate a incêndio utilizado pelos bombeiros foi de abafamento. O que foi que eles utilizaram? Utilizaram jatos de água. Não é abafamento, é resfriamento. A principal ação da água é resfriamento, não é abafamento. Portanto, nós temos aqui mais um item errado, item 96. Item 97 fala que a empresa, em referência, ela possuía um sistema fixo de combate a incêndio. Perfeito, ela tinha um sistema fixo. Quando falou que a brigada de incêndio agiu, ela agiu com extintores, sejam portáteis, sejam tipo carreta, né, aqueles sobre rodas, mas também tinha ali as mangueiras de combate a incêndio, tinha o equipamento fixo, portanto, item 97 está perfeito, o sistema fixo de combate a incêndio. Temos aqui vários itens que você matou só com aquela historinha, tranquilo? Vamos continuar, ainda tem mais questões aqui. Julguem os itens seguintes, relativos à brigada de incêndio de emergência. A análise dos principais potenciais de danos ambientais decorrentes do acidente ou incêndio na planta deve ser considerada para a composição da quantidade necessária de brigadistas na brigada de incêndio e emergência da empresa. Muito bem, essa análise deve ser feita sim, tá? Quando você vai analisar a montagem lá da tua brigada, o dimensionamento da tua brigada de incêndio, a planta em si, o que é trabalhado, aquele prédio é de quê? É um prédio industrial? De qual produto? Aquele é um prédio comercial? É um prédio de aglomeração de público? Dependendo das atividades que são realizadas naquele edifício, nós vamos ter uma composição de brigada diferente. Então tá certo, a análise dos principais potenciais de danos lá na planta deve ser considerada na composição, dependendo aí de como o prédio está estruturado. Perfeito? Muito bom esse daqui. E a nossa última questão aqui do bloco 2 diz que o empregado que deseja compor a equipe de brigadistas de emergência, ele deve voluntariar-se, tranquilo, é voluntário, sem necessidade de participar de curso. Olha aqui, sem necessidade de participar de curso de formação, desde que conheça bem a planta e as instalações da empresa.
Cara, é ótimo que ele conheça bem as instalações da empresa. Inclusive é um dos requisitos lá para ser brigadista. Tem que conhecer as instalações, tem que ser voluntário. Mas tem sim que participar do curso, tá? Então aqui tá dizendo que é sem necessidade de participar do curso. Tá erradíssimo por esse grande motivo. Questão 99 está errada. Portanto, nós temos aqui a nossa última questão do bloco 2 da prova da Petrobras, lá para engenheiro de segurança, que aconteceu em 2022. Eu espero que você tenha gostado dessas questões que nós fizemos no bloco 2. Pode esperar que venha o bloco 3 também. Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado muito disso aqui e aproveite demais. Bons estudos e boa sorte!